muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. E eu também falo sobre restauração pessoal, porque a restauração de um casamento, ela primeiro passa pela restauração pessoal, ela primeiro passa pela sua restauração pessoal. Então eu também trago assuntos que falam sobre restauração pessoal. Então esse vídeo de hoje é para você que acha que Deus esqueceu de você, que acha que Deus não está ouvindo as suas orações. É muito comum no processo de deserto conjugal, principalmente quando a pessoa está há muito tempo no deserto e ela olha com os olhos naturais, ela vê o cônjuge dela lá fora, né, o marido, a esposa, aparentemente felizes, seguindo a vida, e você está aí sofrendo. Você que está lutando pela restauração do seu casamento está sofrendo, e o outro está lá fora, feliz da vida, aparentemente não colhendo, não tendo consequência dos seus atos. E parece que o lado ruim, de tudo isso ficou com quem está buscando pela restauração do casamento. Então é muito comum a pessoa achar que Deus não está ouvindo as orações, que Deus esqueceu dela. Eu não julgo quem pensa dessa forma, porque eu também tive meus momentos que eu pensava assim, Então esse vídeo é para você. E a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é você se autoanalisar, Qual é a importância de você se autoanalisar? Então você vai trazer para si, uma reflexão de como está a sua vida. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque muitas das vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós, mas nós é que esquecemos dele. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas elas só vão a Deus para buscar bênçãos. Elas querem as mãos de Deus, mas elas não querem o abençoador. Elas só querem o que Deus pode proporcionar. Então, é essa reflexão que eu faço para você. Traga para você uma autoanálise e veja como está a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Você tem orado apenas em prol do seu casamento? Ou você também tem buscado a Deus para ter mais intimidade com Ele, para um crescimento espiritual? Então, faça essa reflexão e também feche as brechas da sua vida. Olhe para a sua vida e veja se não há brechas abertas, que possam impedir Deus responder suas orações. Porque quando nós temos uma vida, de constante pecado, aqueles pecados que a gente não abandona, que a gente não pede perdão, isso são brechas abertas que a gente tem nas nossas vidas e que impedem Deus responder as nossas orações. Então, faça essa autoanálise, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, Lá em Provérbios 28, versículo 13 e 14, está escrito assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então, se você analisou a sua vida, se você acha que você ainda tem aquelas sujeirinhas lá dentro, aqueles pecados não abandonados, não confessados, você precisa confessar e abandoná-los para então você estar livre, você ter uma vida de santidade, santificação, que proporcionam ter uma comunhão melhor com Deus e, consequentemente, Deus ouvir e responder às suas orações. Outra coisa que eu gostaria que você analisasse é se você ainda tem mágoas, se existem ainda mágoas na sua vida, falta de perdão, Bom, muita gente tem dificuldade de perdoar e a falta de perdão impede Deus de responder às nossas orações. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, E muitas pessoas, eu já conversei com algumas mulheres, quando eu perguntava se elas já tinham liberado perdão, na maioria das vezes o perdão, é para o cônjuge que saiu de casa ou para a amante que ele está lá envolvido, E algumas falam, sim, eu já perdoei, mas um pouquinho só de conversa, mais a fundo, eu percebo que elas não perdoaram, Porque elas falam determinadas coisas e você percebe que ainda há mágoas no coração, ainda há ressentimentos. Então a falta de perdão é uma barreira enorme para que Deus responda às nossas orações. Nós devemos perdoar. Gente, eu sei que é difícil, eu sou humana, eu já passei por situações assim que eu tive
tive mágoas, mas eu sempre falo para Deus, Senhor, não permita que eu tenha mágoas no meu coração, que eu tenha ressentimentos, me ajude a perdoar. O perdão é uma decisão, né? Você precisa querer, né? O processo é um pouco difícil, às vezes é lento, às vezes é um pouco demorado. O processo da cura é um pouco demorado, mas a decisão não, a decisão ela precisa ser imediata, você precisa tomar a decisão de perdoar. E outra coisa que eu gostaria de falar com você, né? Porque quando a gente passa pelo deserto, quando uma pessoa passa pelo deserto conjugal, os olhos dessa pessoa, a maioria das vezes, né, gente? Eu estou falando principalmente de pessoas que estão ali naquela primeira fase, segunda fase do deserto, naquele início, né? Os olhos dessa pessoa está totalmente focado nos comportamentos e nas atitudes do cônjuge lá fora, né? Ou dentro de casa também, se há o deserto dentro de casa, né? Os olhos dessa pessoa estão totalmente nos erros do cônjuge, no que ele tem feito, né? Na felicidade, entre aspas, dele lá fora, né? E por isso tende a abafar, né? Isso tende a colocar a pessoa numa situação de vulnerabilidade emocional e ela fica muito magoada, ela fica ferida, né? Ela fica ali se questionando por que Deus está permitindo isso. Por quê? Porque os olhos dela estão totalmente estão totalmente no cônjuge, nos erros dele, nas atitudes dele, ou na, entre aspas, né, felicidade dele, né? Mas quando você coloca os olhos em você, você olha para sua vida, né? Você vê as bênçãos que Deus tem te proporcionado nesse deserto, porque você está viva, você está vivo, né? Você tem outras áreas da sua vida, eu tenho certeza que você tem outras áreas da sua vida que estão fluindo, você tem filhos, você tem uma família, muitas das vezes a pessoa tem uma prosperidade, né? É próspera em outras áreas, mas ela só foca em uma área, no casamento, no cônjuge, mas não sei o que, né? Ela foca no que está errado, né? Ela foca no que ela não tem ainda, né? Mas ela precisa focar, você precisa focar nas bênçãos de Deus, de como Deus tem te abençoado e tem te proporcionado inúmeras bênçãos às vezes que você nem se dá conta, os inúmeros livramentos. Deus tem te sustentado nesse deserto. Então você precisa ter um espírito de contentamento, né? Como Paulo, né, falava lá nas cartas dele, né, que ele aprendia a ser feliz, né, tendo pouco, né? Então você precisa trazer para si esse espírito de contentamento. Você já parou para pensar como tem sido realmente o seu deserto? Olha para sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado, apesar de toda essa dor, apesar de todo esse sofrimento, Deus tem te abençoado, né? Eu tenho certeza que você está crescendo, você está amadurecendo, mesmo você achando que não. Você sim está amadurecendo. Então é isso que você precisa focar, na sua vida e nas bênçãos, livramentos que Deus tem te dado nesse deserto. Outra coisa que você precisa perceber, que você precisa se atentar, é que Deus, Ele quer que você persevere em oração. Às vezes, a sua vida era uma vida medíocre nessa área da oração, né? Da comunicação com Deus. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de oração. Quando eu falo vida de oração, gente, é uma vida constante de oração e de conversa com Deus. Oração que eu falo não são aquelas palavras difíceis, bonitas, né, que muitas das vezes a gente vê outras pessoas fazendo. Não, gente, é uma comunicação diária com Deus, é um relacionamento com Deus, né? Lá em Romanos 12, versículo 9 a 21, fala assim: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Ou seja, há um estímulo, há um incentivo para você orar, né? Ore sempre, ore pelo seu cônjuge, ore por você, ore pela sua vida, ore pelo seu crescimento espiritual, ore por fé. Tem pessoas que não têm mais fé, não é errado pedir fé, peça fé, sabe? Ore em todo tempo, não deixe de se comunicar com Deus. Deus quer esse relacionamento com você. E Deus,
Ele quer que nos alegremos e que a gente também tenha esperança nas dificuldades. Olha esse versículo, assim, alegre-se em nossa esperança, né? Deus, ele quer que a gente se alegre, que a gente tenha esperança nas dificuldades. Ele também quer que a gente seja paciente e que a gente não pare de orar. Gente, é o que esse versículo tá dizendo, Romanos 12, versículo 9 ao 21, né? Alegria, olha os pontos: alegria, esperança, paciência e perseverança na oração, né? Memorize esse versículo, pega esse versículo, sublinhe na sua Bíblia, deixa destacado em um caderno, destaca esse versículo e usa esse versículo no seu deserto. E em Lucas 18 também, gente, falando sobre perseverança em oração, Lucas 18 tem aquela parábola da viúva persistente. Depois vocês vão lá na Bíblia de vocês e vocês leem a parábola da viúva persistente, né? Então, o que quer dizer? Deus, Jesus, ele estava falando ali que nós devemos perseverar nas nossas orações, né? Você precisa ter fé, perseverança, não desista. Se você está cansado, descansa um pouquinho, né? Foca um pouquinho em você, daqui a pouco você volta a orar, volta a interceder, volta a orar de madrugada pela libertação do seu cônjuge, volta a orar de madrugada pela sua própria vida também, para Deus, ele cobrir a sua vida com paciência, com paz, né? Volte a orar por você também e por qualquer outra pessoa que seja, mas persevere em oração. Então, gente, há um propósito nesse deserto. Você não está sozinha, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Eu sei que o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente não vê o problema sendo solucionado, quando a gente não vê esse deserto acabando, é que Deus nos abandonou. Mas reflita sobre todos esses tópicos que eu coloquei aqui nesse vídeo, faça uma autoanálise e veja, você perceba que tudo isso tem um propósito, que toda essa dor, que todo esse sofrimento na sua vida tem um propósito maior. Isso tudo não é em vão. E quando você vencer esse deserto, quando esse deserto acabar, né, chegar ao fim, você vai ter um lindo testemunho. Você vai perceber que esse deserto, ele teve um propósito maior. Hoje você não sabe, mas esse deserto tem um propósito. Tudo isso que você está passando, essas traições, essas dores, né? Esse abandono, essa rejeição, tudo isso tem um propósito maior. Tudo isso não é em vão. E esse propósito é principalmente para te fortalecer, para te amadurecer como pessoa e para te amadurecer como cristã, como cristão. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe com outras pessoas, deixe seu like, deixe seu comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!